voz do Senhor. Mas se aperceba, quando você ouvir Deus falando contigo, arder o seu coração verdadeiramente e deixar a palavra entrar sobre a sua vida. Amém? Então vamos apresentar nossos irmãos que nos visitam aqui nesta noite. Está aqui a Evelyn e o Daniel, da congregação Refúgio Cristão da Estiada do Brito. Onde estão eles? Sejam bem-vindos, Deus abençoe suas vidas. Também está a Josimara, amiga da irmã Fabiola, da Praia Comprida. Onde está a Josimara? Deus abençoe você também, seja bem-vinda, minha filha. Deus, Ele é maravilhoso, e Deus está aqui neste lugar. Não veio mais nenhum aviso. Desse meu lado direito, tem mais alguém que nos visita? É a primeira vez que está aqui conosco? Irmã Maria, irmã Edmilson, seja bem-vindo, meus amados. Deus abençoe suas vidas também. Do meu lado esquerdo aqui tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Não tem? Vamos se colocar de pé, então, vamos se confraternizar nesta noite. Quero desde já comentar a ausência do nosso pastor Edson. Ele está lá na convenção nesta noite, estará retornando amanhã, e que Deus possa abençoar a vida dele também. O pastor Ezequiel, que foi reeleito também como presidente da Caixa, graças a Deus, um homem de Deus também, e o pastor Júnior também está lá. Deus possa abençoar a vida destes homens e continuar orando pela vida deles. Mas vamos falar da forma tradicional da Assembleia de Deus, e depois você abraça seu irmão. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Cumprimente seu irmão, abraça seu irmão, diga que ele é bem-vindo aqui nesta noite. Que as forças, poder e reis, a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro dessa terra, incomparáveis para mim.
Senhor. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, morreu por mim. Aleluia. Me amou. Aleluia. Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. Ele te amou. Ele te ama. Verdadeiramente Ele te ama. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Neste momento nós vamos fazer esta oração, colocar diante do altar do Senhor. E eu quero que nesta noite, você estenda a sua mão assim, diante do altar. E eu, junto com cada um dos obreiros aqui, nós vamos estar caminhando no meio da igreja. E nós vamos estar pedindo para o Senhor com orações de súplica sobre a sua vida, clamando a Deus sobre a sua vida. E creio que você vai sair daqui diferente nesta noite, porque aonde Jesus passa, o milagre acontece. E eu creio que o Senhor está aqui nesta noite, e eu creio que você vai sair daqui com a sua vitória na mão. Não é porque simplesmente temos a qualquer tipo de poder, não, é porque o Senhor falou que se pedimos em nome dEle, no nome de Jesus, vos recebereis. E nós estamos clamando aqui com orações de súplica, diante do altar do Senhor, para que você receba a sua bênção, e para que você saia daqui com a sua vitória na mão, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Amém? Aleluia. Nós também vamos estar orando aqui pelos livros de orações. Você coloque o seu nome. Quando você sair, coloque lá. Nós temos aqui o livro da corrente e o livro das orações. Coloque o nome do seu marido, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da pessoa que você quer oração. E dá seu nome também. Coloque aqui, que eu creio que o Senhor também vai abençoar a sua vida. Convido os obreiros para vir aqui na frente. Nós vamos estar aqui andando. E você estende a mão assim, conforme você vai estar recebendo. Como você vai estar recebendo, fique com as suas mãos abertas para receber a bênção nesta noite. E os irmãos vão estar caminhando no meio da igreja e orando pela sua vida e clamando a Deus pela sua vida. Os irmãos começam a caminhar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, estamos, Deus, diante da tua presença, Senhor. Aqui, Senhor Deus, nesta noite, Pai, o teu povo, Senhor Deus, está com as mãos estendidas, Senhor Deus. Senhor, conforme, Senhor Deus, para receber de ti, Senhor Deus. Senhor, esta súplica, Senhor, porque o teu povo, Pai, está diante do teu altar aqui, Senhor, lançado aos teus pés, Senhor Deus, clamando, Senhor, e suplicando a ti, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, nós conhecemos o Deus que nós temos, nós conhecemos Jesus, que há todo o poder. A unção está em Cristo Jesus, o poder está em Cristo Jesus, a presença do Senhor está sobre este lugar, a presença do Deus Todo-Poderoso está caminhando sobre este lugar. Pai Celestial, vai caminhando, Senhor, vai derramando da sua graça, da sua unção, do seu poder, Senhor. Toda a potestade do inferno seja repreendida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, Senhor Deus Todo-Poderoso, vai revestindo o teu povo, Senhor, vai derramando da sua graça, do seu poder, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, que cada um, Senhor Deus, saia daqui, Pai, com a sua bênção na mão, com poder sobre as suas mãos, com autoridade, Pai, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai tocando, Senhor, vai desfazendo, Pai, toda obra maligna, Senhor, toda barreira,
toda arapuca, toda armadilha, todo muro, caia por terra agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Vai tocando, Pai, sobre estas vidas, Senhor, a cada um, Senhor Deus, que está aqui, Pai, neste livro, Senhor Deus. Pai, estas vidas estão diante do teu altar, Senhor Deus, colocado aqui, Senhor Deus, e eu creio, Pai, eu creio, Senhor Deus, a vitória, Senhor, a vitória, Pai, a vitória, Senhor, a vitória no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço. Amém, amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Que boa assim, tanto amor por mim, que não sou digno. Ao Deus do meu coração, minha adoração e o meu louvor. A ti, Senhor, minha gratidão. A ti, Senhor, entrego meu viver. Pois tu és digno. Diz nesta noite que Ele é digno, que Ele é santo. Vida em mim, pois tu és digno, santo. Vida em mim. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você está feliz por estar aqui essa noite? Glória a Deus que nos concede essa oportunidade de nós mais uma vez estarmos na sua casa, para nós adorarmos e bendizer o nome daquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é santo, aquele que deu a sua vida por amor a nossas vidas, aquele que morreu para que hoje nós tivéssemos vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida com abundância. E a boa notícia é que Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia, intercedendo por mim e por você. E Ele deixou uma mensagem muito interessante para mim e para você. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas fique tranquilo, porque eu venci o mundo. E Ele também disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele venceu e Ele está conosco, então Ele certamente nos fará também vencer. E o apóstolo Paulo foi ainda mais longe. Ele disse: na realidade nós já somos mais do que vencedor. Só os mais que vencedores, levante a sua mão e adore a Jesus nessa noite, porque Ele merece. Aleluia. Nós vamos nessa noite meditar em uma palavra da parte de Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 1, o versículo de número 15. Aleluia, glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1, versículo de número 15. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Deus de Israel. Quem encontrou diz amém. Amém. Leemos a palavra de Deus que nos diz assim: apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça, prostou-se perante o rei, que lhe perguntou: o que você deseja? E então ela respondeu: Senhor meu, jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Amém? Coloque a sua Bíblia no banco.
nós vamos dirigir a Deus mais uma oração nessa noite, pedindo a Deus que continue falando conosco através da sua palavra. Fique atento, se Deus ainda não falou com você, não é tarde demais, ainda há tempo de você ouvir a voz de Deus. Mas não fique como aqueles discípulos que estavam com os olhos fechados, que estavam com a mente fechada, ao ponto de não perceber que era Jesus que estava caminhando ao lado deles e que estava falando com ele. Não fique desapercebido, para que você não perca aquilo que Deus tem para você nessa noite. Eterno Deus e soberano Pai, diante da tua presença nós estamos neste momento. Eu sou grato a ti, ó Deus, por tudo quanto o Senhor já tem feito nesse culto. Eu sou grato a ti, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor me concede de mais uma vez ministrar a tua palavra. Eu peço a ti, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre mim e que eu possa ser um canal de bênção na vida dos teus filhos nessa noite. Fala conosco, Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai querido, que os nossos corações estejam prontos, ó Pai, como a boa terra para receber a boa semente que é a tua palavra. E que essa semente, ó Pai, ao encontrar a boa terra, ela possa germinar, crescer, produzir bons frutos, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar adorando a Deus? Esse texto que nós lemos, ele trata a história de uma mãe que se vê em desespero, se vê em iminência de perder algo que lhe havia sido prometido, e quem sabe, com esse acontecimento, até mesmo perder a sua própria vida. Esse texto, ele tem alguns personagens que eu gostaria de identificar para você. Depois, se você quiser, você pode ler todo o capítulo para você se inteirar melhor desse texto. Mas a primeira pessoa envolvida nesse texto é o rei Davi. O rei Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. Davi, ele era o segundo rei de Israel. Ele veio em substituição a Saul. Davi era aquele que matou o gigante, aquele que matou o urso, aquele que matou o leão. E Davi estava reinando sobre Israel. Mas a Bíblia diz que ele já estava muito velho, próximo dos dias da sua morte. O outro personagem que eu quero destacar nessa história é a figura de Batseba. Quem é ou quem foi Batseba? Batseba era aquela que era mulher de Urias e que um dia resolveu se banhar de frente à janela do rei Davi, seduzindo o rei Davi. Os dois então cometem um adultério e esse adultério vem a gerar diversos outros pecados. Davi tenta encobrir o seu erro, não consegue encobrir o seu erro, então ele comete um assassinato, também tentando encobrir o seu erro, e depois então toda essa história vem a ser revelada, e Batseba então vem a se tornar esposa de Davi. A terceira pessoa que nós vemos envolvido nessa história é a pessoa de Salomão. Salomão, ele era o 10º filho de Davi, e ele era o segundo filho de Batseba. Vale lembrar que o primeiro filho de Batseba com Davi morreu ao nascer, morreu em função de um toque, de um castigo de Deus sobre a vida de Batseba e Davi, como consequência do pecado dos dois. E Salomão era então o prometido para ser o futuro rei de Israel. E ainda nessa história nós temos Adonias. Adonias, ele era o 4º filho do rei Davi, e ele era o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo. Esse era Adonias. E aí nós temos então uma 4ª pessoa, que era Natã. Natã era um profeta de Deus, que profetizava no tempo do reinado de Davi. Foi Natã o profeta usado por Deus para trazer à memória de Davi o pecado de Davi e fazer com que Davi então entrasse numa situação de arrependimento para que alcançasse a misericórdia de Davi. Esse foi Natã, aquele que teve coragem de chegar diante do rei Davi e dizer: rei, você errou, você cometeu um pecado, o Senhor Deus já te perdoou, mas por causa disso você será visitado e a espada nunca sairá da sua casa. Conta-nos a história aqui, conta-nos a Bíblia que Davi havia feito uma promessa para Batseba. Um dia Davi chegou para Batseba e falou assim: olha, o teu filho, Salomão, é quem vai assumir o meu trono.
o teu filho Salomão é quem vai ser o próximo rei de Israel. Passa-se muito tempo, e agora Davi está deitado numa cama, já não tinha mais forças para se levantar, já não tinha mais força para comandar o reino. Davi estava quase que morto praticamente. Então o filho de Davi, Adonias, ele aproveita-se dessa oportunidade. Já não era o primeiro filho de Davi que resolve se rebeliar contra Davi. Adonias chama alguns sacerdotes, chama alguns profetas, alguns homens, alguns guerreiros, em torno de 50 homens, e Adonias agora resolve que ele vai se apoderar do trono de Davi, que deveria ser repassado a Salomão. Quando Adonias planeja isso, já está tudo pronto para que ele possa ser empossado como rei, Natã, o profeta, descobre o que Adonias estava planejando. Aí o que Natã faz? Natã vai até Batseba e diz: Batseba, quero te alertar de uma coisa. Adonias está planejando usurpar o trono. Ele já se reuniu com alguns homens, já conseguiu ganhar o coração de alguns homens, e ele vai usurpar o trono. Inclusive, ele já deve estar se caminhando para a consagração, para a sua apresentação a rei sobre Israel. E naquele momento, talvez Batseba ficasse desesperada por perceber que, se Adonias assumisse o trono, Salomão não só perderia a vaga no trono, como também correria o risco de morrer. Aí Natã olha para Batseba, porque não cabia a Natã simplesmente revelar para Batseba o que estava acontecendo, mas cabia a ele também instruir Batseba de como fazer. Natã pega Batseba e diz assim: faz o seguinte, para que você possa livrar a tua vida e a vida do teu filho da morte. Você vai pedir uma consulta com o rei. Você vai entrar diante do rei. E você vai dizer para ele: por acaso, ó rei, o Senhor não me prometeu que o meu filho seria o próximo rei de Israel, que ele se assentaria no seu trono? Quando você estiver questionando isso a Davi, então eu chegarei logo atrás para chancelar, para garantir, para servir de testemunha de que realmente foi feita essa promessa. Então, eles combinam. Natã diz isso para Batseba: você vai na frente e você traz à memória de Davi o que ele te prometeu. Você vai requerer a promessa que ele te fez. Você vai mostrar para ele que você lembra da promessa e que você está correndo um sério risco de perder o cumprimento da promessa. Você sabe que a promessa, ela nada mais é, no que diz respeito a Deus, do que uma previsão do desejo de Deus a nosso respeito. É algo que Deus deseja para nós, e a Bíblia diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos bons. Deus sempre tem um projeto bom para nossas vidas. E aí ele olha para você e diz: você vai ser um grande pregador, você vai ser um ganhador de alma, você vai ser um líder espiritual, você vai ser um empresário, você vai ser um bom pai de família. E Deus pode te fazer diversas promessas. Assim como Davi prometeu a Batseba que o filho seria o próximo rei. Isso era uma previsão da vontade de Davi. Mas no meio do caminho dessa promessa, algumas coisas podem acontecer e fazer com que a promessa não se cumpra. Uma das coisas que poderia acontecer era simplesmente Salomão não querer ser rei. Salomão podia dizer: não, eu não quero. Ou Salomão poderia ter se perdido no meio do caminho e perder a chance, a oportunidade de ser rei. Várias coisas poderiam ter acontecido. É o mesmo que acontece comigo e com você. Deus um dia fez uma promessa a mim, Deus um dia fez uma promessa a você. Essa é a previsão da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas muitas das vezes a promessa não se concretiza. Muitas das vezes nós perdemos. Por quê? Porque nós não fazemos por onde recebemos o cumprimento da promessa, ou não mostramos a Deus o nosso interesse em que a promessa se realize nas nossas vidas. Aí Batseba entra diante do rei. E Batseba entra e ela já se curva diante do rei. E quando o rei olha para o semblante de Batseba e vê que ela está triste, pergunta: o que é que você quer? Como foi dito aqui nessa noite.
Nós somos filhos de um rei. E todas as vezes que você chegar diante dele, não com soberba, não como o dono da verdade, não como alguém que pode diante de alguém que precisa fazer, mas sim como alguém necessitado diante de alguém que pode fazer alguma coisa. A Bíblia diz que ela chega e ela se prostra diante de Davi, e antes mesmo que ela abrisse a boca para questionar qualquer coisa, Davi mesmo já pergunta para ela: o que é que você quer? Deus nessa noite sondou o meu e o teu coração, e se você chegou aqui com o coração quebrantado, se você chegou aqui humilhado, aleluia, se você chegou aqui como alguém que é necessitado, diante de alguém que tem o poder, Deus está perguntando para mim e para você nessa noite: o que é que você quer? E sabe que quando ele pergunta, Batseba diz assim: lembra que você me fez uma promessa? Você prometeu que o meu filho seria o próximo rei de Israel. Você prometeu que o meu filho se assentaria no teu trono. E como que agora Adonias já está sendo ungido a rei de Israel, tomando posse do seu trono? O que eu faço? E agora, Davi? Como é que fica? Foi você que prometeu, e você prometeu diante do Senhor. Mas sabe o que Davi faz? Quando Batseba está falando, alguém bate na porta. Depois que Batseba fez a parte dela, Natan vem e bate na porta. E aí manda abrir a porta, Batseba se retira, e agora Natan entra. Natan entra diante do rei e fala assim: rei, você está sabendo que Adonias está tomando posse do trono? Que ele se juntou a alguns sacerdotes, se juntou a alguns líderes, está agora num banquete lá, matou ovelhas, matou bois, matou bezerros, e agora ele está num banquete e ele não me convidou. Natan era o profeta oficial da época, ele não convidou o sacerdote oficial da época, e ele não convidou Salomão, ou seja, ele está fazendo tudo por debaixo dos panos, e você não pode fazer nada. Aí Davi olha para Natan e diz: manda chamar Batseba de volta. Manda chamar Batseba de volta, e manda chamar também Salomão. Aleluia. E quando Batseba volta, Davi estende as suas mãos e ele diz: se eu prometi, está prometido. O teu filho vai se assentar no trono. Já chama o sacerdote, já chama o profeta, e já vamos ungir agora. E Salomão já vai sair daqui para se assentar no trono. Salomão já vai sair daqui para tomar posse daquilo que eu prometi. Porque se eu prometi, eu velo pela minha palavra. E sabe o que Adonias tem que fazer? Aleluia. Adonias corre para dentro do templo para se esconder. Foge. Porque agora ele sabia que ele ia ter que prestar contas por ter tentado usurpar alguma coisa que não era dele. E aonde ele vai se esconder? Justamente dentro do templo. Diz que ele se apegou aos castiçais, aos móveis do templo. Diz: não saio daqui. Aí para ele sair, ele manda dizer assim: fala para Salomão prometer que ele não vai me matar por eu ter tentado tomar o trono dele. Aí Salomão disse: não, então não vou matar não. Aí quando ele vem, ele diz assim: já que você não me deu o trono, Adonias queria usurpar de alguma forma alguma coisa. Dá para mim a Abisag, a virgem que esquentava o nosso pai, dá ela para mim. Sabe o que Deus, através de Natan, diz para Salomão, e Salomão faz? Tudo que era do meu pai é meu, e você não vai tocar em nada. Não vai tocar em nada, porque é meu. Eu sou o herdeiro. Essa é a história. Ivan, o que você quer dizer com isso nessa noite? Deus falou forte ao meu coração através dessa palavra. E para efeito didático, eu queria colocar como tipologia dessas pessoas, para nós entendermos melhor o que é que Deus está querendo nos dizer através dessa palavra. Nessa palavra especificamente, para efeito didático, nós vamos colocar Davi na pessoa de Deus, aquele que um dia nos fez uma promessa, ou fez
a promessa. Eu vou colocar eu e você tipificado aqui na figura de Batseba, aqueles que receberam a promessa um dia da parte de Deus. Salomão representa o alvo da promessa, aquilo que Deus te prometeu, o motivo da promessa. A promessa era que dizia a respeito de Salomão, embora Davi tivesse feito a promessa para Batseba, ela disse: o teu filho será. Então Salomão aqui está representando o alvo da promessa de Deus sobre a tua vida. O teu Salomão pode ser a tua casa, a tua família, o teu ministério, o teu trabalho, a tua empresa, os teus sonhos. Deus disse: será. Ele não disse talvez seja. Ele disse para você: o teu filho será. O Salomão nessa noite representa o alvo de Deus sobre a promessa da tua vida. Quem é Adonias na nossa história? O inimigo das nossas almas, que está sempre tentando tramar alguma coisa para usurpar aquilo que Deus nos deu. Esse é o nosso Adonias. Quem é o seu Adonias? O que é que está tentando tomar aquilo que Deus prometeu para você? Um dia Deus te prometeu: o teu casamento será uma bênção. E hoje você está vendo Adonias ao pouco tomando. Um Deus te diz para você: a tua empresa, o teu ministério, os teus projetos serão uma bênção. E você percebe Adonias tomando, Satanás tomando aquilo que Deus te prometeu, ou tentando impedir o cumprimento da promessa de Deus. E aí nós temos Natã, que para mim, nesse texto fica muito claro, que ele simboliza a pessoa do Espírito Santo. Sabe quem foi que descobriu o golpe de Adonias? Foi Natã. Você sabe que essa é a função do Espírito Santo na terra, que foi para isso que Deus deixou o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, você é conselheiro, você é consolador, você é intercessor, você é aquele que ensina o que precisa aprender. Espírito Santo é responsável por nos direcionar e mostrar para nós os planos de Satanás a respeito das nossas vidas. Então nós temos Davi simbolizando a pessoa de Deus. Nós temos Batseba simbolizando nós, eu e você. Nós temos Salomão simbolizando o alvo da promessa de Deus para com as nossas vidas. Nós temos Adonias simbolizando o inimigo, temos Natã. Mas aí tem alguma história, alguns detalhes importantes que você precisa perceber. A primeira coisa é como você se sente com relação àquilo que lhe foi prometido. Como eu disse para você no início, quem era Batseba? Batseba é aquela que levou o rei a pecar, que cometeu o pecado, que cometeu o adultério, que se prostituiu, mas que em algum momento da sua vida, ela alcançou o perdão de Deus. E agora, quando ela observa Adonias tomando o lugar do seu filho no trono, Batseba podia ter se assentado, chorado e dito: está certo, eu não sou merecedora mesmo que meu filho seja o rei. Quem sou eu? Eu sou aquela que levou o rei a pecar, eu sou aquela que traiu meu esposo, eu sou aquela que fez o rei cometer assassinato, então eu não sou digna mesmo não, é melhor deixar passar, deixa para o outro. Adonias é quem tem direito ao trono, porque apesar de tudo ele era o filho mais velho. Então Batseba podia ter se assentado e ter chorado: deixa para lá, Natã, eu não quero confusão não. Só o fato de eu ter sobrevivido até aqui, só o fato de eu ter sido esposa de Davi até aqui, já está bom. Eu não sou digno. Quantas vezes o diabo tenta te convencer de que você não é digno daquilo que Deus te prometeu? Quantas vezes você não tem coragem de ir diante de Deus, não questionando, mas trazendo a memória e mostrando para Ele que você ainda se lembra e que você ainda está interessado. Você não tem coragem porque você se sente indigno. Mas Batseba, ela toma uma posição, ela toma uma atitude, sabe uma coisa? O que passou, passou. O importante é o que eu sou agora. E agora eu sou o alvo da promessa de Davi. E ele me prometeu. Você precisa tomar uma atitude hoje. Você precisa ir diante de Deus, não para confrontá-lo, porque ele não precisa ser confrontado, porque ele é o mais interessado em cumprir a promessa, mas mostrar para ele que você não esqueceu e que você ainda está interessado. Deus, lembra que o Senhor me prometeu, eu ainda estou aqui à espera da promessa. Ela toma uma atitude. A outra questão que nós precisamos atentar para essa história é justamente o ouvir.
o ouvir a Deus, o entender aquilo que Deus tem para nós. Natan aqui é a tipologia do Espírito Santo. Ele diz: Batseba, abre os olhos. Abre os olhos, será que você não está vendo? Que eles estão armando tudo por debaixo dos teus olhos, debaixo do teu nariz, você não está vendo? Faça alguma coisa, Batseba. E ela vai. E ela vai, ela toma atitude e vai. Mas sabe outra coisa interessante que nós precisamos aprender aqui? Batseba podia ser como aquela mulher que acha que sempre tem razão, que tem que ser tudo do jeito dela. Ela podia já chegar, abrindo a porta do rei, apontando na cara dele, dizendo: qual é? Você me prometeu, você tem que cumprir. Não é homem não para cumprir o que prometeu. Não. Batseba sabia que ela precisava chegar com jeito. Porque se o rei tinha prometido alguma coisa, era por misericórdia, era por amor, mas ela não era digna. Muitas das vezes nós chegamos diante de Deus achando que nós somos os donos da verdade. Ou tu faz, o Senhor prometeu, e agora o que está acontecendo? Não, ela chegou e ela se prostrou diante de Deus. Ela disse: tem misericórdia da tua serva. E o que você quer? Quando ela faz isso, Eduardo, ela pergunta: o que é você quer? Ela foi com um coração humilde, ela foi com um coração sincero. Ela não deixou o desespero tirar a razão dela, ela não deixou o medo tirar a razão dela, mas ela foi diante de Deus sabendo, diante de Davi sabendo: ele é rei, ele é justo, ele é homem de Deus, e eu sei que se isso for justo para mim, ele vai fazer. E Davi vai e gentilmente pergunta para ela: o que você quer, Batseba? Como Assuero fez para Esther, qual é a sua petição? Deus está dizendo para você nessa noite: se você chegou aqui com um coração humilde, quebrantado, qual é o teu problema? Ela disse: ah, meu Senhor, por acaso o Senhor não havia me prometido? Ela traz a memória de Deus, ela diz assim: o Senhor me prometeu, eu lembro disso, eu não esqueci não, Deus, e eu ainda quero que meu filho seja o rei de Israel. Às vezes a gente precisa chegar diante de Deus: Deus, lembra que o Senhor falou que eu ganharia muitas almas? Eu ainda quero, lembra que o Senhor falou? Lembra que há tantos anos o Senhor fez a promessa a Deus, e Satanás já está fazendo tudo para me impedir, eu vejo ele trabalhando, mas eu ainda quero, Deus. Ele já armou a arquibancada, ele já armou a cilada, e ele já está até comemorando, mas eu ainda acredito, Deus. Não deixar ser levado pelas circunstâncias, porque aparentemente Juliano não tinha mais como, porque Natan disse: olha, ele já está lá, ele já convocou o sacerdote, ele já convocou o profeta, ele já matou a ovelha, já está tudo certo. Mas você podia dizer: não dá mais, não adianta, mesmo que eu quisesse, não tem mais como. Para Deus nunca é tarde demais. Está morto no quarto dia, me diz onde é que está que eu vou. Para Deus nunca é tarde demais. Nunca desista sem que Deus tenha dado a última palavra. Não deixe de entrar na presença do rei só porque alguém disse para você que não vai dar certo. Não deixe de entrar na presença do rei só porque alguém disse para você que já está resolvido, já está assinado. Deus diz resolve, Deus diz assina, mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Entre na presença do rei nessa noite. Eu venho nessa noite usado pelo Espírito Santo para dizer: entra na presença do rei, entra na recâmara do rei, entra na presença dele, entra humilde, entra chorando, entra com a cabeça baixa, mas você vai sair de lá de cabeça alta, porque ainda hoje Deus vai decretar a sentença favorável a você. Quanto tempo tem que você não entra na presença do rei? Quanto tempo tem que você não entra na presença do rei? Talvez pelos erros que você cometeu, talvez por você achar que não adianta mais. Eu não sei qual é o motivo, mas eu sei que tem pessoas aqui que já está esquecendo, abandonando a promessa, e para não entrar na presença do rei, não tem coragem de entrar na presença do rei.
Sabe o que é mais lindo? A Bíblia diz que quando Batseba estava terminando de falar, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o nosso intercessor, nosso consolador. Por que Natan não foi direto em Davi? Ô Davi, está vendo o que está acontecendo? Não. Ele foi no alvo da promessa e disse: é você que tem que tomar atitude. Depois que você tomar atitude, eu vou só para confirmar. Eu vou só para dar peso da sua palavra. O Espírito Santo está dizendo para mim, para você nessa noite: vá diante do rei, que daqui a pouquinho eu chego para confirmar a tua palavra. Eu chego como testemunha para dizer: foi isso mesmo, Deus. Eu estava lá quando o Senhor prometeu, aleluia. Natan bate na porta e ele chega diante do rei. Ele disse: então, Davi, você está sabendo o que está acontecendo? Lembra que você prometeu para Batseba que o filho dela seria o rei? Lembra? Então, você sabe que Adonias já está praticamente sentado no trono? E aí? Hoje, o Espírito Santo está indo diante de Deus. Está dizendo: Deus, lembra que você prometeu? Lembra que você falou? Agora que ela veio diante de ti, eu não podia, sabe? É muito interessante porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa educadíssima. Ele não está aqui para fazer tudo por você. Ele está aqui para fazer com você. Você dá um passo, ele dá o outro. Depois que se Batseba não tivesse tomado a decisão, sabe o que eu acredito? Que depois que Natan orientou Batseba, ele ficou meio que lá de longe esperando. Aí ele viu, Batseba entrou, ou seja, ela seguiu minha orientação. Ela foi lá. Ele deu um tempinho, esperou, pá. Já deu tempo dela falar. Agora eu vou lá. Se Batseba não tivesse ido, tinha perdido a bênção. Se Batseba não tivesse entrado diante do rei, tinha perdido a bênção. Porque o papel de Natan foi só confirmar. Ele foi lá só para dizer: é verdade, eu sou prova. E aí, o mesmo Natan agora recebe a ordem de Davi: vai lá e chama Batseba, pede para ela voltar. A qualquer momento Deus vai dizer assim para o Espírito Santo: vai lá e pede para voltar. Pede para voltar, que eu já tomei a decisão. Pede para voltar. Davi disse assim: olha, eu não fecho os meus olhos antes que eu coloque Salomão no trono. Deus não vai descansar antes de que Ele dê a sentença da tua causa, que você colocou aos pés dEle. O Espírito Santo é aquele que vai interceder por você. Ai, Ivan, mas eu estou tão desmotivado, eu estou tão sem força que eu não sei nem o que vou falar para Deus. E se eu chegar diante dele e eu só chorar? Chora então. Sabe por quê? O nosso Natan, Espírito Santo, ele é especialista em interpretar gemidos. Ele é especialista em discernir lágrimas. Você vai chegar diante de Deus e talvez você vai tentar abrir a boca e vai dar aquele nó na garganta e aí só sai gemidos e lágrimas, como Ana. E aí o Espírito Santo vai chegar diante de Deus: Deus, e aí? O presbítero Pedro veio aqui, Deus falar contigo, veio, mas ele só chorou. Então espera aí que agora eu vou dizer o que significa cada lágrima dele, Deus. Essa lágrima queria dizer isso, Pai. Essa lágrima queria dizer, esse gemido era por causa disso. Eu estou com ele, eu sei a dor que ele sente. Deus, vá diante de Deus nessa noite, mesmo que você não saiba o que dizer, mesmo que te falte as palavras, derrame as suas lágrimas, derrame a sua alma, abra o teu coração diante de Deus. Não se preocupa, porque o Espírito Santo já está se encarregando. Antes mesmo de você terminar, ele vai bater na porta do Santo dos Santos e vai dizer: Deus, eu vim aqui interceder pelo fulano, eu vim aqui interceder por aquele teu filho, Deus.
Se coloca de pé. Eu quero convocar você para nessa noite batermos na porta da recâmara do rei. Nessa noite nós vamos pedir uma audiência com o rei. E nós vamos trazer à nossa memória, aleluia, tudo aquilo que Ele nos prometeu e que o Espírito Santo está insistindo em nos dizer. Cuidado que estão roubando, cuidado que estão tirando, estão tentando toma uma atitude, toma. Natan, vamos fazer o seguinte. Eu vou pensar, vou planejar o que eu vou fazer. E amanhã eu vou falar com o rei. Batseba, é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã a dona vai dar. É hoje. Mas eu não me preparei. Eu tenho que jejuar 40 dias. Eu tenho que. Não, é hoje, Batseba, entra hoje. O Espírito Santo está falando, entra hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Entra hoje na recâmara do rei. Bate na porta e vão, já estou batendo. Insista em bater, porque a porta vai se abrir. Eu não sei o que dizer, bata. Quando chegar diante dele, você pensa no que dizer, ou você só chora, ou você se lamenta, mas o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. Sabe? É que às vezes nós não damos importância. Porque assim, ó, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele está ao nosso lado para isso. Promessas são previsões da vontade de Deus a nosso respeito. Mas se você não abrir os olhos, aquela frase que dizem por aí que você não morre antes de cumprir a promessa, vai ser uma frase falsa. É uma previsão daquilo que Deus quer. E a Bíblia diz assim, ó, bem sei eu os pensamentos que tu tens ao meu respeito, pensamentos de bem, não de mal, pensamentos bons. Tudo que Deus planejou para você é bom. E o contrário é verdadeiro. Tudo que o diabo planejou para você é ruim. E às vezes, por descuido nosso, esses caminhos vão se encontrando. No meio daquilo que Deus prometeu que é bom, acontecem algumas coisas ruins que o diabo também se intrometeu, ou porque nós vacilamos, ou porque Deus deixou para experimentar a nossa fé, e isso vão se intercalando. Mas o pensamento de Deus, a vontade absoluta de Deus, a nosso respeito, são coisas boas. Mas Ele está dizendo, faz tempo que você não vem diante de mim. Quanto tempo será que tinha que Batseba não visitava Davi? Davi estava velho, não tinha mais força, tinha uma virgem para cuidar dele, então talvez Batseba já tinha tempo que não ia diante dele. Não precisa mais ir lá adiante, não tem por que ir lá. Quanto tempo? Quanto tempo tem que você... Não estou falando de orações superficiais, orações decoradas, de repetições, de reza, não. Eu estou falando de entrar diante do rei. Sabe, como Ana fez, a Bíblia diz que todos os anos Ana ia ao templo. Mas teve um dia que ela fez de uma forma tão profunda que Deus disse, já está grávida, nem vai ficar, já está. Porque a forma como ela entrou diante do rei foi diferente. Deus está dizendo, Esther entrava algumas vezes, mas teve um dia que ela foi entrar para algo especial, e ela entrou na presença de Deus com esse coração. Sabe, o interessante é que esse coração contrito sempre é um símbolo de quebrantamento e de demonstração de humildade. Foi assim com Neemias, né? Ele estava sempre alegre, era aquela pessoa motivada. Um dia ele chega diante do rei, o rei olha para ele, porque Neemias era uma pessoa sempre pronta a servir, uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito... Ele disse, o que foi? O que está acontecendo com você? Hoje você está diferente, Neemias. Deus já percebeu que você está diferente. Mas Ele está esperando que você bata na porta para ter uma audiência com Ele. Ele já está com o cetro apontado, aleluia, como sinal de que você tem liberdade de entrar. Por que é que você não entrou? E o Espírito Santo está lá do outro lado da porta,
ansioso, entra, vai. Entra que logo depois eu já vou e vou confirmar. Eu quero convidar a você. Só você que entendeu. Você que acredita. E que quer entrar diante de Deus. Um pedido específico para Ele. Trazer, quem sabe, mas já faz tanto tempo que Deus fez a promessa, não importa. Quer entrar na recâmara do rei comigo essa noite? Então venha para frente. Nós vamos estar orando juntos nessa noite. Vem representando o alvo da sua promessa. Talvez assim como Batseba, talvez o alvo da sua promessa é um filho. Talvez quando você estava grávida, ou quando teu filho era pequeno, alguém disse para você, é um escolhido de Deus, vai ser um grande profeta, vai ser um grande pregador, um grande levita. E hoje você olha para o seu filho e não vê nada disso. Mas hoje você vai diante de Deus, diante do rei, você vai dizer, Deus, lembra? Lembra que o Senhor prometeu, Deus? Eu posso ter dado algumas vaciladas, eu posso ter ficado muito tempo sem vir diante da tua presença, Deus, mas hoje eu resolvi. Hoje eu resolvi vir diante de ti, Deus, porque eu ainda acredito na promessa. Eu ainda acredito na promessa, Deus, e eu estou disposto a fazer a minha parte. E assim como Deus, como Davi fez com Salomão, dá para ele, é tudo dele. Não vai adiantar, Adonias, querer ficar com uma parte daquilo que é teu, não, porque Deus está dizendo, é tudo teu. Não tem negociação com Satanás, essa parte assim, essa parte eu vou liberar, mas essa parte fica comigo, não, é tudo teu. Foi isso que Adonias quis fazer, ele disse, você fica com o trono, e eu fico com a esposa, com a virgem, não, é tudo teu. Eu vou liberar o teu esposo, mas o teu filho eu vou tirar. Não, eu quero os dois na presença de Deus. Eu vou abrir mão de te prejudicar na área financeira, mas vou continuar te prejudicando no casamento. Não, é os dois, é tudo. Deus está dizendo nessa noite, toma posse da promessa por completo. E andou, mandaga, subiandarapagai. Talvez você estava quase desistindo, mas Deus está dizendo para você, pode voltar que eu vou derramar o óleo, pode voltar que eu já estou liberando o trono, pode voltar que eu já estou assinando, e andará managaia sé. Eu não me esqueci, eu estava esperando você tomar uma atitude. Toma posse do que é teu, toma posse do que é teu. Os obreiros podem impor as mãos, nós vamos orar. Eterno Deus, soberano Pai, em o nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença nessa noite, ó Pai. Nós aprendemos com a tua palavra e nós reconhecemos, ó Deus, que precisamos ir diante de ti, precisamos levar as nossas, Pai, petições na tua presença, Pai querido. Nós ainda nos lembramos da promessa e nós ainda requeremos, ó Deus, o direito de vivenciar o cumprimento da promessa, em nome de Jesus, ó Pai. Restaura o casamento, restaura, Pai querido, a vida espiritual, restaura a vida sentimental, restaura a vida material. Toda opressão, toda depressão, todo espírito maligno, toda obra de Satanás, caia por terra agora. Começa a liberar, Satanás. Você não tem poder sobre essa casa, você não tem poder sobre esse ministério, você não tem poder sobre essa empresa, você não tem poder sobre esse filho. Vai soltando, vai liberando. Solta as emoções dessa pessoa, solta as emoções dessa pessoa, solta toda a opressão, todo desejo de morte, todo sentimento de culpa, seja repreendido agora, em nome de Jesus, Pai. Vai passando e vai quebrando as correntes, em qualquer área da vida dessa pessoa, que estiver trancada, ou que Satanás já estiver roubando, sequestrando, ó Pai. Libera! Iriandou, mandaga, subiandarabagai. Toma posse da promessa.
O teu filho é herança do Senhor. O teu casamento é projeto de Deus. A tua empresa é projeto de Deus. O teu ministério é projeto de Deus. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Sai da mente. Sai da mente. Em nome de Jesus, todo espírito contrário, todo espírito do mal, vai saindo agora em nome de Jesus. Libera, libera, pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu Aleluia. coração, pra eu não pecar contra ti. Aleluia. Aleluia. Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta Aleluia, aleluia, agradável. aleluia, aleluia, Minha vida aleluia. a ti Deus, tu és maravilhoso, aleluia, Jesus. Tu és poderoso, Senhor meus Deus. dons e Aleluia. talentos são Adora o nome do pra Senhor. te servir. Glorifique, Meus dons preciosos glorifique o nome do são Senhor. teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. É, Jesus. Assim Aleluia, como Jesus. fogo Tu és maravilhoso, Senhor Deus. refina o ouro, Aleluia. vem tua Oh, Deus maravilhoso. completa, Oh, aleluia, Jesus. até que o É, Deus. mundo possa ver tua glória e meu rosto. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. A glória do Senhor vai brilhar na sua vida a cada dia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu não posso despedi-lo de vocês daqui da frente sem perguntar se tem alguém aqui nesta noite que quer permanecer na presença do Senhor, que quer aceitar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você saiu da presença dele e não sabe como chegar novamente na presença do Rei. Nesta noite você quer voltar também para a casa do Pai. Falar: olha, Pai, quero ter liberdade. Porque se Betseba não tivesse liberdade de bater na porta do rei, ela não poderia entrar. Mas nesta noite Deus está te chamando. Olha, estou te dando liberdade de você bater na minha porta a hora que você quiser, para você me lembrar das promessas que eu fiz para você. Quem nesta noite quer sair daqui com esta liberdade verdadeira no coração, só levante a sua mão. Eu quero orar por você nesta noite. Só levante a sua mão, para que você saia daqui com esta certeza que você tem a liberdade de ir e voltar a qualquer momento na presença do Rei. Não tem ninguém? Amém. Vem cá, filha. Aleluia, Jesus. Deus tem algo especial na sua vida. Tão tremendo na sua vida. Eu vejo Deus. Sabe quando você vê uma casa que passou um furacão, ela começa, e um terremoto junto, e aí vai caindo os tijolos e vai se desfazendo muitas coisas. Eu vejo o Senhor colocando os tijolos, ajeitando parte por parte. Aí Ele colocando o teto novamente, construindo tudo novamente sobre a sua vida.
Sabe a promessa que Deus fez na tua vida um dia?